Olá! Eu tinha prometido lá no Instagram, da mensagem de domingo, de falar um pouco mais sobre Pedro e sobre o estudo que eu fiz há alguns anos atrás. E Pedro é uma figura excepcional. Ele parece tanto com a gente que é de se espantar, né? Como é que ele tem tantas características parecidas conosco. Acho que de todos os apóstolos, sem dúvida, Pedro é o mais real, é quem a gente mais pode olhar e dizer: nossa, não dá para julgar Pedro, que Pedro parece muito com o nosso jeito, ele tem muito do nosso jeito, né? E ele foi um discípulo muito amado, era o segundo, vamos dizer assim, entre os preferidos de Jesus. Jesus tinha João, que era o discípulo que ele muito amava, né? João era o discípulo do amor, e tinha Pedro, que era aquele que se comportava como muitos dos nossos amigos, como cão de guarda, sabe? Que se vier tocar nele aqui, vai ter problema comigo. Pedro era assim, mas ao mesmo tempo, Pedro, na hora que Jesus muito precisou, né? Pedro teve medo de, de ser pego, né? E ser morto. E Pedro negou Jesus. Então, não dá pra gente fazer juízo de valor, porque aí a gente entra numa discussão de o que é que a gente faria se fosse Pedro, né? Ao mesmo tempo em que Pedro demonstrou tantas vezes uma admiração tão grande por Jesus, reconhecimento dele como Senhor, ele foi falho em tantas outras, sabe? E eu queria compartilhar com vocês um pouquinho do texto que eu escrevi. Escrevi uma parte dele no nosso Instagram, aí no Facebook, mas queria ler aqui para vocês por completo, para vocês aprenderem um pouco mais de Pedro, tá bom? Eu começo dizendo: pense num cara massa, daquelas pessoas super fáceis de se identificar, inclusive com os erros e defeitos. Estudar sobre Pedro é estudar mais sobre si mesmo, né? Não sei o que é que você sabe sobre ele, se a imagem dele é daquele homem que tem a chave do céu e quando está chovendo muito a gente olha e diz: São Pedro, alivia aí, né? Ou se você tem a imagem dele como um homem que viu Jesus por sobre as águas e disse: eu quero ir até aí, né? Se for Jesus, realmente deixa eu andar por sobre as águas, e ao chegar no meio do caminho, um vento forte o dispersa, né? Faz ele ter medo e ele afunda, e a imagem que fica é de Jesus dando a mão para Pedro quando ele está afundando, que é o que a gente deseja que Jesus faça com a gente todas as vezes que, mesmo focado nele, olhando para ele, a gente afundar no caminho, que Jesus nos estenda a mão. Então, que imagem linda essa de Jesus estendendo a mão para Pedro, apesar daquele ser um momento de fraqueza de Pedro, né? Eu não sei qual é a imagem que é mais forte para você, a que você mais lembra de Pedro, mas eu queria falar um pouquinho mais sobre ele e, e trazer para você um pouco mais dessa figura. E aí diz o seguinte: para começar, ele é citado pelos 4 evangelistas, certo? Foi junto com seu irmão André o primeiro a ser escolhido por Jesus para segui-lo. Era pescador e sem escolaridade, mas não era pobre nem ignorante. Pertencia à classe média alta e era um orador nato. Sempre o primeiro a ser citado entre os apóstolos, Pedro era o líder natural deles.
era casado e sua mulher o acompanhou em todas as missões, inclusive na sua morte. O episódio em que Jesus cura a sogra de Pedro está descrito em Lucas, capítulo 4, no versículo 38 ao 44. Nos revela esse episódio que não há comprometimento algum em ser casado e servir a Cristo. Mas é muito pequeno reduzir Pedro a essa discussão. Ele é para mim a maior prova que Jesus, quando nos chama, sabe dos nossos defeitos, mas nos quer mesmo assim e nos capacita para o seu propósito. Pedro era impulsivo, transparente, inconstante. Vivenciou milagres, mas na hora da aflição teve medo. Fez promessa e as descumpriu. Tomou a frente e depois recuou. Tinha fé, mas ela falhava de vez em quando. Quer pessoa mais parecida conosco? Todo mundo se constrangeu quando Jesus disse que ia lavar os pés dele. E aí um detalhe, a gente já falou por aqui sobre isso, em outros vídeos vocês podem ver. Lavar os pés era um ato em que o menor servo, quer dizer, o servo mais, na hierarquia, o servo mais baixo, lavava os pés das pessoas, que é um costume judaico em que a impureza precisa ser lavada e ela começa pelos pés. Então, era um trabalho de um servo muito humilde, e era o que Jesus se propôs naquela ceia, em lavar os pés dos apóstolos. E aqui eu escrevi, quando fiz esse estudo, de que todo mundo se constrangeu quando Jesus disse que ia lavar os pés deles, mas só Pedro tentou impedir. Jesus explicou que se não fizesse, não teriam parte com ele, comunhão, né? Então Pedro pede que Jesus então lhe dê um banho. Que figura, né? Quando um guarda vai prender Jesus, ele nem pensa. Pega a espada e corta a orelha do soldado. E Jesus é obrigado a lhe repreender mais uma vez, lhe falando sobre amor. Quando todos acharam que era um fantasma andando sobre as águas, ele desafia Jesus e diz: se é o Senhor, me deixa andar também indo ao seu encontro. E ele vai. Mas mesmo vivenciando o milagre, um vento faz sua fé titubear e ele afunda, fazendo Jesus lhe ensinar um pouco mais sobre fé. Sua conversão e sua fé inabalável curiosamente não aconteceram ao andar com Cristo, mas exatamente quando se afastou. Foi quando o negou 3 vezes que Pedro mergulhou profundamente em si e percebeu o grande erro que tinha cometido com o seu amigo que tanto amava. Ele se arrependeu, de ter negado Jesus 3 vezes. Ele se arrependeu, lembrou das palavras de Jesus. E aqui eu dou um parêntese aqui. Vocês sabiam que Jesus, já sabendo desta crise de fé de Pedro, fez uma oração exclusivamente pela fé dele? Depois vocês leiam, tá lá em Lucas 22, do versículo 32 ao 34. Pedro voltou a pescar depois da morte de Jesus, e Cristo pediu que desse especialmente a ele um recado. Eu falo sobre isso no vídeo que está aqui no YouTube, sobre as aparições de Jesus. Jesus pediu para as mulheres avisarem especialmente a Pedro. Ele disse: avisem a Pedro e aos discípulos, Então Jesus precisou separar Pedro dos demais, e a gente conversou sobre isso numa live que a gente fez recentemente lá no Instagram, que essa separação era muito necessária porque Pedro estava tão arrependido de ter negado Jesus que ele já não se considerava mais um apóstolo. Então, se Jesus tivesse dito: mulheres, avisem os apóstolos
Talvez até eles tenham ficado magoado com Pedro e não tenha incluso ele nessa boa notícia de que Jesus tinha ressuscitado. Então Jesus precisou dizer, avisem a Pedro e aos discípulos, porque ele precisava que Pedro soubesse que ele queria que aquela mensagem chegasse até ele. Então, eu estou dizendo aqui que Pedro, né, voltou a pescar depois da morte de Jesus e Cristo pediu que desse especialmente um recado a ele. Foi a ele que Jesus curou quando perguntou 3 vezes se ele o amava. Uma pergunta para cada vez que Pedro o negou. É muito forte, né? Eu não sei nem qual é a frustração aí que você tem, mas Jesus é capaz de lhe dar uma experiência maravilhosa para cada uma das frustrações que você e eu temos. Então, Pedro se frustrou só de lembrar das 3 vezes que o negou. E Jesus perguntou a ele exatamente 3 vezes o quanto ele o amava, se ele o amava, que é para cada resposta servir como cura no coração dele. Foi depois disso que Pedro foi restaurado de toda a culpa, que o Espírito Santo batizou e ele levou o Espírito Santo a batizar a muitos, que viajou por terras distantes, pregando os ensinamentos de Jesus, que começou a fundar a igreja quando Paulo se juntou a eles, que amadureceu e virou pedra edificante, como disse Jesus ao trocar seu nome de Simão por Pedro, lá atrás, que foi capaz de não só morrer por Cristo, mas como Cristo crucificado. Lindo esse Pedro que nos ensina que viver Lindo esse Pedro que nos ensina que viver com Cristo é um processo de mudança. E que sim, se nós nos permitirmos, podemos ser muito, muito melhor do que somos e chegar à forma que Ele antecipadamente nos viu. Viva Pedro, viva a transformação do amor de Deus. Que você possa aprender um pouco dessa história sobre Pedro e entender que a vida com Cristo, ela não é uma vida de excelência perfeita, sem aflição, sem falhas, sem derrapadas na fé, mas a vida com Cristo é um processo, como foi a vida de Pedro, e que Jesus está sempre ali, disposto a perguntar: tu me amas? E a gente com certeza responderá: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Ele é tão misericordioso com esse amor, então que o próprio Jesus mostre a você todos os dias que Ele vai agir poderosamente na sua vida, como Ele agiu na vida de Pedro, e que você será para Ele aquilo que Ele viu em você lá no começo, e o propósito dele vai se cumprir na sua vida. Amém. Que Deus abençoe.